Shalom, shalom! Olá, meus irmãos, eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se em nosso canal no YouTube, a Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia de hoje está no segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 17, um texto bem conhecido que diz assim: Então Naamã pediu, permita ao menos que este teu servo leve 2 mulas carregadas da terra, porquanto de agora em diante teu servo jamais oferecerá holocaustos, nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Ei, eu já quero compartilhar com vocês que essa pessoa que você tem tanto orado, essa pessoa que você tem tanto clamado e buscado por ela, vai haver mudança de comportamento. E ela vai se converter ao Deus da verdade. O texto nos mostra que Naamã era comandante do exército da Síria. Um homem de honra, um homem de autoridade e prestígio. Porém, lhe faltava uma coisa. Porém, por trás da sua posição, havia uma realidade que ninguém podia resolver. Ele era leproso. E lhe faltava algo: conhecer o Deus da verdade. Ei, eu já quero dizer que essa situação adversa vai ser um start, vai ser o gatilho dessa pessoa conhecer ao Deus verdadeiro que pode todas as coisas. Meus irmãos, sobre a vida de Naamã, nem a sua influência, nem o seu poder, nem a sua riqueza, nem a sua autoridade e seus conhecimentos podia ajudá-lo. Nada disso podia curá-lo, mas há um Deus que todas as coisas pode. E por meio do testemunho de uma simples serva, o texto nos mostra que Naamã, chega até o profeta Eliseu. Mesmo resistindo à simplicidade da instrução que ele recebera, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã decide, depois de tanta insistência do seu servo, ele decide obedecer. E naquele ato de obediência, Deus o cura completamente. Mas o maior milagre não aconteceu na pele, visivelmente, aconteceu no coração. Após reconhecer que o Deus de Israel é o único Deus, é o único Senhor verdadeiro, Naamã, meus irmãos, faz um pedido que revela transformação profunda: levar a terra de Israel consigo. E desse texto vamos apresentar algumas lições preciosas para a nossa vida. A primeira lição que o texto nos apresenta: as 2 mulas carregadas de terra. Significa, no coração de Naamã, o desejo de levar a presença de Deus com ele. Naamã, meus irmãos, ele pede terra como símbolo espiritual. Ele queria carregar consigo, carregar com ele um memorial daquilo que Deus havia feito. Josué 4:7 vai dizer: estas pedras servirão de memorial aos filhos de Israel para sempre. Gênesis 28:18 diz: levantou-se, pois, Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra, e o texto segue dizendo: e a erigiu por coluna. Naamã estava declarando com essa atitude: eu não quero esquecer o lugar onde Deus transformou a minha vida. E a pergunta que eu faço aqui é: você ainda tem lembrado de onde Deus transformou a sua vida? A lição que nós aprendemos no início é que quem vive milagres precisa construir memoriais espirituais na sua vida. Quem não guarda a memória do que Deus fez se torna ingrato, corre o risco de perder a sensibilidade do Espírito Santo. E é hora de começarmos a aplicar, a voltarmos a lembrar de onde Deus nos tirou. E a segunda lição que vamos apresentar é a decisão de não oferecer sacrifícios a outro Deus. Ei, é hora de começar a tomarmos a decisão, a não adorarmos mais os deuses que faziam parte do nosso passado. Naamã, meus irmãos, ele declara algo grandioso e que aprendemos: jamais oferecerei sacrifícios a outros deuses. Se você ainda tem outros deuses no seu coração, é hora de começar a deixá-lo para trás, abandonar todos eles e adorar somente ao Senhor nosso Deus. Êxodo 20, verso 3 diz: não terás outros deuses diante de mim. Josué 24:15 nos ensina: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A pergunta que eu faço aí é:
qual é o Senhor que tem governado a tua casa. Meus irmãos, o verdadeiro encontro com Deus gera exclusividade na adoração. Não existe transformação sem renúncia. É hora de começarmos a renunciar aos outros deuses do passado que queriam e governavam a nossa vida. Quem experimenta Deus abandona os antigos altares. Os deuses modernos continuam existindo e vivendo no coração de muitas pessoas, como o orgulho, o dinheiro, a avareza, status, poder e vaidade. Mateus capítulo 6, verso 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ei, abandone os outros senhores e deixe somente o Senhor nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, governar todo o seu coração. E o terceiro aprendizado que compartilhamos é que o milagre produz um certo compromisso. Naamã não quis apenas a cura, ele quis uma nova vida. Romanos 12, verso 1 diz: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. 2 Coríntios 5,17 nos ensina que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se nós estamos em Cristo verdadeiramente, nós somos nova criatura e as coisas velhas se passaram. O milagre verdadeiro não termina numa bênção, ela começa com a transformação de vida. Comece a testemunhar o que Deus tem feito na sua vida. Muitos querem um milagre, e não é errado querer um milagre. Poucos querem o compromisso. Deus, meus irmãos, Deus não apenas resolve problemas, Ele muda destino, Ele muda situações. Creia, Deus está fazendo mudança de vida e para melhor. E o quarto aprendizado que podemos compartilhar é que a fé que nasce fora do Israel. Naamã era estrangeiro, assim como nós, mas resolveu reconhecer o Deus verdadeiro, assim como todos nós, como cada um de nós resolvemos fazer. Atos capítulo 10, verso 34, diz assim: Deus não faz acepção de pessoas. João 3,16 vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, meus irmãos, Deus não está limitando o território, cultura ou posição. Ele responde à nossa fé. Deus tem resposta para cada um de nós. O Evangelho, ele é para todos. Quem crê, experimenta liberdade e principalmente salvação. Quando aplicamos esse texto aos dias atuais, essa palavra ela vem de confronto. Temos guardado memoriais espirituais a outros deuses ao Deus da verdade. Estamos vivendo compromisso ou apenas buscando milagres, meus irmãos? Nossa adoração ela é exclusiva ou tem sido dividida com outros deuses? Naamã, ele nos traz um ensino interessante. Naamã ele nos ensina uma verdade grandiosa. Quem experimenta o Deus verdadeiro, ele abandona todos os outros altares. Hein, meu irmão? Nós precisamos abandonar os outros altares. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. E que ao guardar essa palavra, vivamos a vida extraordinária com Deus. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.